podcast vai começar de maneira diferente. O tema dessa semana é um tema que dá arrepios em muita gente. Talvez seja, pastor Saulo e pastor Victor, um dos temas de maior incompreensão de toda a Bíblia. Ele pode estar entre os 10 principais, talvez os 5 principais temas de maior incompreensão da Bíblia. A gente está falando do que, Victor? Inferno. Por isso eu comecei em um tom mais denso. Negro. Hoje a gente está aqui com só pastores. E a lição, e eu vou ler. A lição começa de maneira provocativa, ó. Imagine isso. Perdão. O inferno eterno, onde chamas consomem os condenados sem nunca destruir sua carne. Gritos de dor ecorram sem cessar. Nesse cenário de pesadelo não há alívio, apenas tormento interminável. Sem esperança, sem misericórdia. É assim mesmo inferno? Eu estou lembrando aqui, pastor Saulo, dos desenhos que a gente assistia quando era mais novo. Tinha o desenho do Tom e Jerry, que o pessoal ia para baixo e tinha um inferno, principalmente na época de Halloween, eles criavam uns temas mais macabros, onde havia ali o inferno e tal. É assim mesmo o inferno na Bíblia? Que a Bíblia fala que vai ter fogo, mas antes disso, que é só provocação, se apresenta e dá um oi pra galera. Isso é importante. E depois, ó, pastor Vitor, você vai fazer a oração, tá bom? Pode deixar. Criei o clima. Pronto. Criei o clima. A gente vai falar de inferno. Gente, se você não sabe o que é o inferno, ou se você tem essa ideia aqui, você não pode sair. Você não pode desligar, você não pode dar pause. Ouça e aprenda, ou assista e aprenda. Quem vai dar o salve primeiro? Olá, galera, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha em nosso podcast Além do Sábado. Então seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui participando juntamente conosco. Seja muito bem-vindo. Olá, amigos, boa noite. Prazer estar aqui com você novamente. E mais uma lição, um tema muito especial, né? Importante pra gente, pra teologia, pra igreja, pro futuro. E que vai ser uma bênção aqui esse estudo, esse bate-papo de hoje, pela graça de Deus. E com isso, pra gente iniciar bem, né? Bora fazer uma oração? Pedir a bênção. Pedir a bênção do Senhor. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor é santo, é justo e é bom. Senhor, por favor, fale conosco nesse momento, que a gente venha conseguir aprender, compreender, para entender um pouquinho mais do Senhor, um pouquinho mais, Pai, sobre a sua palavra, e que ela venha vir de encontro a nós nesse momento. Fale conosco, nos guie nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bom. Gente, olha, é um tema que eu gostei muito, inclusive da tirinha. Eu não sei se vocês olharam a tirinha do guia, mas ela ficou assim bem acadêmica e com informações bem bacanas. Fala de Gil Vicente, a ideia de inferno que ele tem. Cita e até faz uma relação que se imaginava na Grécia Antiga. Cita Dante, que fala ali sobre os níveis do inferno. Recentemente eu acho que teve até um filme que promove uma escala de degradação. Mas você vai ver o limbo, luxúria, gula, ganância. Vai falando ali também dos 7 pecados. Cita Malaquias. Então, como é que é? Como é que a gente explica isso? É assim mesmo o inferno? Estou aqui com 2 pastores que são teólogos. É desse jeito? Queimando, sofrendo, aquele cheiro, o camarada que vai morrer de cabeça para baixo, queimado lá no inferno. É assim mesmo? Bom, para contrariar a maioria dos pensadores... Você estava balançando a cabeça assim, tá certo não, então. Para contrariar a maioria das pessoas que creem, né, no assunto do inferno desta maneira, a Bíblia apresenta em vários textos a ideia de uma destruição por completa e definitiva. Então você vai para o livro de Malaquias, por exemplo, Deus quando anuncia a destruição final, quando Deus anuncia o fim desse século, desse mundo, ele diz no capítulo 4, verso 1, diz assim: pois eis que vem o dia do Senhor e arde como fornalha, todos os soberbos, todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Então a ideia desse texto é que Deus fará uma destruição final, completa e definitiva. Então vai ter fogo e vai ter destruição. Vai ter fogo, vai ter destruição. Mas a ideia de um fogo contínuo, ela não encontra apoio na Bíblia, na palavra de Deus. Embora
alguns textos que a gente tem para falar desse assunto usa uma linguagem metafórica. Por exemplo, quando Jesus utilizou essa linguagem para falar a respeito desse tema com os discípulos, ele usa uma linguagem metafórica, parabólica, né? Para que as pessoas pudessem ter uma visão, mas isso não necessariamente estava estabelecendo uma doutrina do inferno contínuo, permanente, queimando sem cessar. Então, peraí. Ó, deixa eu ver se eu entendi aqui. Vai ter fogo, Sim, vai morrer gente, vai morrer. vai destruir, mas não é contínuo. É isso que você está dizendo. Sim. Perfeito. Baseado nesse texto de Malaquias, esta é a ideia que a gente tem. Então, você pode ler o livro de Malaquias, capítulo 4, que fala, uma profecia que fala a respeito do fim, e Deus tem uma sentença, né, de condenação sobre a terra, sobre os moradores da terra, as pessoas que fizeram o mal, mas essa ideia é que entendi. isso Eu só será não sei se é justo. Ok. Eu vou colocar aqui, ó. Você quer falar, pastor Vitor? Eu tenho uma dúvida aqui, porque me parece, e minha dúvida, já não sei se é esse o contexto, mas vou deixa. Ó, no domingo diz assim, como criar um ateu? O ateu é aquele que nega a existência de Deus. Mas se isso é uma realidade, mesmo que não seja coerente com o Deus de amor que nos ama, me parece que a pessoa rejeita a pessoa de Deus. Não é nem questão de ser ateu. Eu acredito que Deus existe, mas eu não quero esse Deus aí, não. Esse Deus eu não quero conta. Eu acho que é por isso, é difícil imaginar um Deus de amor que pode causar um sofrimento eterno. Porque se um Deus de amor que ama, que é onipotente, onisciente, onipresente, e de forma muito especial, ele está em todos os lugares, sabe quem eu sou, sabe o que eu fiz, e sabe do futuro, por que Deus escolheu criar um mundo e escolheu terminar, ou escolhe, pelas consequências que o mundo vai decorrer pelo pecado, terminar o mundo em fogo, em perdição. Vingança. Tipo, eu dei todo de amor pra vocês e vocês agora me deram pecado, me deram rejeição, vou queimar. Mas essa Não é é a justo. questão, mas o Deus de amor, como que um Deus de amor pode fazer isso? E Darwin, né, ele teve uma infância, né, cristã, ele parece que foi se distanciando dessa ideia cristã, de um Deus cristão, de um Deus existente, porque ele não conseguia entender como que poderia existir um Mas Deus de Darwin amor. acreditava no inferno? Eu não entendi. Darwin, ele teve a crença em Deus, mas foi se distanciando dessa crença divina justamente por conta dessa entendi. teologia do inferno. Você sabia, pastor Vitor e pastor Saulo, que Darwin ele tinha um pai pastor, né? É um pai pastor e ele rejeita a fé nesse processo, e a viagem ali no... Como é que era o nome do navio? Não era Beagle, não lembro o nome do navio. Esse navio que ele passa, inclusive, pela América do Sul, e aí quando chega ali em Galápagos, ele faz algumas percepções e vai começando a construir. Neste período, ele troca cartas com um amigo dele que estava para lançar um livro com ideias muito parecidas. Então, é essa percepção de que que perderia a oportunidade de lançar o livro, e faz ele lançar o livro e se tornar uma base para crenças ateias. E essas crenças ainda estão nos dias de hoje, quando faz essa referência de comparativo. Fala assim, poxa, não é possível existir um Deus que seja assim, tão mal. Porém, todavia, no entanto, eu tenho uma colocação para fazer para os pastores. E, de repente, para você. Vou até me ajeitar aqui, ó. Seguinte, gente. Por que o mal não pode queimar para sempre? Calma que eu vou contextualizar para vocês. Por que o mal, o pastor Saulo já está rindo para mim. Por que o mal não pode queimar para sempre? Ó, eu até entendo que uma pessoa que simplesmente não aceitou a Jesus, porque lá em João, no capítulo 1, se eu não me engano, no versículo 12, diz que nós somos considerados filhos de Deus quando nós aceitamos Jesus como Salvador. Antes disso, nós só somos criaturas, fomos criados por Ele. Então, uma criatura que não mata, não rouba, não faz mal para ninguém, teve a sua família, só foi ateu, ou teve uma crença panteísta, uma crença agnóstica, um budista, um islâmico, mas não fez mal para ninguém. Ele tinha uma crença diferente.
E um camarada que matou, que roubou, que estuprou, exemplo do que acontece aqui, muito comum no Rio de Janeiro, gente que é morta, colocado no micro-ondas, que é aquele negócio que bota os pneus, coloca o cara lá dentro, queima, ou alguém que fez uma maldade com uma criança, como a gente vê recentemente, toda hora um caso assim. Esse camarada não podia sofrer? Tipo, eu até brinquei em algumas conversas nossas aqui. O cara queima, a carne cresce de novo, queima de novo, a carne cresce, aí queima. Pro cara sofrer, porque, poxa vida, aí se só matar. Tipo, Jesus Cristo veio em nuvem e glória, o cara só morreu. Não parece que tá passando pano para um e o outro... Sabe, a história do talento, né? Se para aquele que recebeu muito talento, ele multiplicou, ele recebe bênção, o cara que multiplicou maldade tinha que receber multiplicação de maldade também. Se você disser que a pessoa vai queimar de acordo com a quantidade de pecado que ele cometeu, eu até acho justo. Mas se você disser que o indivíduo vai queimar para sempre, aí a gente vai se esbarrar num outro problema. Deus não tem uma estratégia tão forte, o fogo que Deus tem não é suficiente para destruir o mal. O problema é epistemológico. Entendeu? Então veja, se o mal tem condição de queimar para sempre, ficar sempre queimando, nós vamos... O mal não deixa de existir. O mal não deixa de existir e Deus não tem poder de destruir o mal. E Deus é todo poderoso. Então Deus vai punir, Ele é justo, Ele é justiça. Todo mundo vai pagar por seus erros. Tá? Embora a gente não tenha uma base tão clara na Bíblia para dizer que a pessoa vai pagar de acordo com os seus erros, mas nós temos uma vaga ideia. Tá? Nós temos uma vaga ideia. Tá? Todas as pessoas vão ser responsabilizados pelos seus atos. Então aquele que conhece mais vai ser cobrado mais. Então imagino também que aquele que pecou mais também se responsabilizará mais, né? Ou sofrerá mais. Agora, isso é apenas uma ideia. Nós não temos nem condição de afirmar isso de forma clara, categórica. E nem escalonar isso, tipo, a pessoa pegou, vai para o purgatório, sofreu por um período, aí depois vai escalonando o sofrimento, não tem como a gente ter base para isso. Não tem base para isso. Nós não temos base para afirmar que a pessoa vai queimar escalonando, não temos base para afirmar que a pessoa também vai queimar de acordo com uma quantidade de tempo e quanto tempo vai se dar isso. Porque você pega, por exemplo, um fogo... Mas não é para sempre. Você pega um fogo comum que nós temos hoje. Por exemplo, você vai num crematório, se crema uma pessoa, em poucas horas ele virou cinza. Esse é um fogo comum. Mas a Bíblia diz que Deus vai derramar um fogo com enxofre. Um fogo que tem uma capacidade destrutiva maior. Então imagine, se o próprio Deus tem um fogo com enxofre e isso vai ser derramado sobre a terra para abrasar os elementos que a gente tem, concreto, ferro, tudo. Imagino eu que o indivíduo não terá condição, nem substância, nem combustível para ficar muito tempo queimando. Então essa é uma que você fala é matéria física, né, para poder ficar queimando ali, entende? Entendi. Então a gente tem algumas situações. E é outro ponto que eu coloquei aqui, volto a lembrar. E veja, se Deus não tem um fogo, ou se o mal vai queimar eternamente ou para sempre, então esse Deus, isso mostra para mim a incapacidade desse Deus de destruir o mal. E isso não é verdade. Deus tem em sua palavra um ponto, ele tem profecias determinando um fim, um ponto final na história do mal. Entendi. Isso é real. Pastor Vitor, só tem alguma coisa para acrescentar nisso aqui que ele falou? Pastor Saulo foi perfeito. Deus é um Deus de amor, mas se a gente fosse morrer ou queimar por merecimento, talvez nós poderíamos queimar eternamente mesmo. Mas porque Deus é um Deus de amor, gracioso, misericordioso e também é poderoso, Ele não vai deixar isso acontecer. Mas eu tenho uma pergunta. Para. Tô fazendo igual aquele camarada da televisão. Para. Eu tenho uma pergunta. Segura, porque a minha pergunta é o seguinte. Quer saber a pergunta? Pergunta-chave. Fica que a gente já volta aqui no segundo bloco. Segura que a gente volta e aí você vai poder falar e eu vou poder perguntar. Fica esperto porque a gente está aprendendo muito sobre o inferno de uma forma contemporânea, de uma forma leve, mas de uma forma bíblica. E que é isso que importa. Podcast Além do Sábado.
volta e a minha pergunta é simples e direta. Pastor Saulo queria falar e eu não deixei. Fiz igual alguns apresentadores de televisão que a gente conhece. Diz, para, ou não, segura, não fala. Pastor Vitor estava ali e disse, não, eu concordo com tudo que o pastor Saulo disse. Mas a minha pergunta, de onde é que vem essa história de fogo eterno então? Então, eu já mencionei aqui, comecei mencionando que uma parábola de Jesus, ele conta numa história de Jesus, ele narra esse fato fazendo referência a um local onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Tá? Se você observar o contexto dessa história, possivelmente Jesus está fazendo a referência aos lixões que aconteciam no local fora dos muros de Jerusalém, onde substâncias ficavam ali queimando, fumaça saindo e tal. Bom, então tem esse contexto. A palavra, eu disse aqui baixinho, talvez você não tenha pegado, a palavra que é utilizada no hebraico é gená, porque existia o lixão de Jerusalém e ele continuava queimando, porque sempre havia matéria sendo jogada em cima do fogo. Alimentando o fogo. Isso. Então muitas pessoas interpretam de forma equivocada esse fato, essa história de Jesus, para dar base para a história de um fogo que queima sempre. Tá? O outro ponto é que se as pessoas morrem e vão direto para o inferno ou vão direto para o céu e o inferno estão povoados hoje. Né? Não faz sentido você crer que Jesus um dia vai voltar para buscar alguém aqui. Ah, entendi. Então, você já está trazendo um outro contexto. Você está dizendo o seguinte, morreu, não vai para lugar nenhum. Então não existe purgatório, não existe... O inferno não é um negócio que o cara tá lá, a alma dele, o corpo dele... Morreu. Ele está aguardando agora, acabou a consciência, o estado dos mortos, segundo Eclesiastes capítulo 9, verso 5, diz que ele não tem consciência nenhuma, né? Não tem ciência do que acontece aqui em cima da terra, não tem noção do tempo também, né, que está passando. Né? Voltando aqui àquele assunto de que um indivíduo que pecou muito deveria morrer muito, né? Vamos considerar, por exemplo, um camarada como Hitler, né? E outros mais que fizeram tanto mal. O fato de Deus não permitir que essas pessoas fiquem queimando para sempre não diz sobre o nosso senso de justiça, né? Não diz sobre a justiça de Deus, diz sobre a misericórdia. Legal. Entendeu? Isso, pastor. Então não diz sobre o senso de justiça. Deus poderia, para ser justo, queimar essa pessoa mais tempo, ou eternamente, porque fez muito mal. Não, mas... E a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus grita. Isso revela mais a misericórdia de Deus. Ou seja, como o pastor Vitor começou dizendo muito bem aqui, Deus é misericordioso e não vai permitir que as pessoas queimem para sempre, embora elas mereçam. Pastor Vitor, inclusive eu quero te puxar aqui, que você está bem caladinho aí nesse episódio. Vai ali para a página 100. No seu guia, página 100. Pronto. Nessa página aí, quais são os 2 únicos destinos possíveis para cada pessoa? Quando eu morrer? Se eu for bom, se eu for mal. Quais são os 2 únicos destinos? Bom, quando a gente entende, né, que a gente entende que há o céu e o inferno. A crença, né, grega é interessante, né? Que ela crê que, como falou o pastor essa aula aqui agora, que se a gente morrer, a gente vai para o inferno. E for mal, a gente pecou, viveu de forma errada, vai para o inferno, ou se a gente fez coisa certa, fomos bem, fez a Deus e vamos para o céu. Sendo que, como a gente sabe, né, a gente pontuou, de forma muito prática, essa conotação para a gente ela não existe. Por que não existe? Porque a gente sabe que Jesus, ele vai voltar, e quando ele voltar, ele vai levar os fiéis para o céu, e os infiéis que estão vivos vão morrer. A Bíblia fala que quando eles verem a sua glória, eles vão morrer, porque a glória de Deus era tão grande, tão grandiosa, que eles vão perecer. E quando a gente entende isso, a gente entende que quando o juízo acontecer, todo mundo vai ter o seu destino final. Ou para o céu, ou serão mortos. E é muito interessante porque tem um termo grego, também tem o Gná, mas também tem o termo grego Hades, e no hebraico é Sheol, que a gente também tem a ver com sepultura, né? E sepultura, né, o significado de sepultura é um lugar escuro, subterrâneo e solitário.
escuro, subterrâneo e solitário. Não tem a ver basicamente com lugar que vai ficar pegando fogo para sempre, queimando e tal. Então a gente vê que o significado, né, grego, né, também hebraico para a palavra sepultura ou inferno, que é sepultura, tem a ver com lugar subterrâneo, escuro e solitário, e não com lugar basicamente que vai ficar queimando para sempre. Então a gente sabe que lá em Apocalipse, quando a gente vai para lá para o Apocalipse, a gente vê que há fogo, há morte, mas essa morte, de forma muito prática, ela será pontual e não contínua. Pastor Saulo, a gente tem dois tipos de fogo, né? Você tem o fogo divino, da própria essência de Deus, né? O fogo consumidor. E como é que a gente vai viver diante dessa condição perante a divindade? Eu estou pegando aqui na lição de quinta, que diz assim, ó, o mais impressionante é que são os justos e não os perdidos, que habitarão para sempre no fogo da presença divina. A luz da santidade de Deus traz destruição para os ímpios, mas gera vida para os fiéis. Isso mesmo. Quando você olha para a história de Israel, Moisés tinha condição de estar na presença de Deus e falar com ele, enquanto o povo não tinha essa condição, né? E Moisés representava o povo, né? Então todos nós, a Bíblia diz que nós somos reinos e sacerdotes, né? Nós somos chamados para isso. E lá no céu nós vamos reinar com Cristo, tá? Então essa é uma... Mas não haverá pecado em nós para ser consumido. Não haverá pecado em nós, não haverá pecado. Então eu queria em algum momento ter pontuado isso aqui, mas eu lembrei e vou falar. Deus não tem um plano para destruir as pessoas, ele tem um plano para destruir o mal. Isso é muito importante. Deus não tem um plano para destruir as pessoas, Deus tem um plano para destruir o pecado, Deus tem um plano para destruir o mal. Então toda a estratégia de Deus, o fogo que vai vir, que Deus vai enviar, vai destruir o mal em si. Agora, as pessoas que estão agarradas ao mal, foram contaminadas com o mal e se deixaram levar pelo mal, essas pessoas, infelizmente, vão ser destruídas quando Deus destruir o mal. Então, se agarraram a ele. Então, veja, ao invés da gente interpretar de forma equivocada esse assunto, que possam levar as pessoas a descrer desse Deus, da misericórdia desse Deus, tá? E não desejar ter intimidade, relação com esse Deus, que é um Deus tirano, um Deus injusto, que queima as pessoas para sempre, é muito mais saudável ter uma compreensão correta das Escrituras a respeito do assunto do inferno, desse fogo que não vai queimar para sempre, mas que vai queimar de uma vez por todas. Você vai para o livro de Judas, verso 7, a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra são colocados como exemplo do fogo da destruição eterna. Sodoma e Gomorra queimaram e não estão queimando até hoje, né? Deixaram de existir para sempre. Então, a compreensão correta desse assunto faz com que nós nos aproximemos desse Deus e ressaltemos que Ele é misericordioso e justo. Eu quero trazer para você que está nos acompanhando, depois da fala tão bem colocada do pastor Saulo, aqui na sequência da fala do Vitor, o que Ellen White diz sobre esse assunto. É precioso isso aqui, viu? É precioso. Satanás atribuiu a Deus todos os males herdados pela carne. Ele o apresenta como um Deus vingativo e implacável, que se satisfaz com o sofrimento das suas criaturas. Foi Satanás quem deu origem à doutrina do tormento eterno como castigo pelo pecado, pois assim podia levar as pessoas à incredulidade e à rebelião, alienar a mente delas e destronar a razão humana. Isso está escrito em Conselhos aos Pais e Professores e Estudantes, na página 22. Da CPB, né, Casa Publicadora Brasileira. Olha o outro texto que a lição traz. A mente humana é incapaz de calcular o mal causado pela heresia do tormento eterno. A religião da Bíblia, repleta de amor e bondade e abundante de misericórdia, é obscurecida pela superstição e revestida de terror. Quando consideramos as falsas cores com que Satanás pintou o caráter de Deus, podemos entender porque nosso misericordioso Criador tem sido evitado, temido e até mesmo odiado. As opiniões aterrorizantes sobre Deus, pelos ensinos do púlpito, são propagadas pelo mundo, têm feito milhares e até mesmo milhões
de céticos e incrédulos. Eu vou ler a última partezinha. Suas mãos e seu lado ferido, de onde fluiu a corrente carmesim que reconciliou o ser humano com Deus, falando da morte de Cristo. Ali está a glória do Salvador. Ali está o esconderijo da sua força. E os sinais da sua humilhação são as mais... E os sinais de sua humilhação são a sua mais elevada honra. Por toda a eternidade, os ferimentos do Calvário proclamarão o louvor e vão declarar o poder de Cristo. Amém. Que texto precioso. Ele traz um ajuste de toda a nossa discussão. Ou melhor, é a cereja do bolo. A gente está discutindo teologicamente, foram citados termos em grego e em hebraico. Nós trabalhamos questões filosóficas no assunto. Nós trouxemos aqui a percepção da incoerência do tópico e agora a gente está fechando com a afirmação do perfil de caráter. Então, a destruição do mal é uma destruição do mal. Quem se agarra nele é como um navio que está naufragando, o cara fala, não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Espírito de Gabriela, né? Eu nasci aqui, eu vivi aqui, vou morrer aqui. Vai descer e vai morrer. Agora, aqueles que se agarram à boia salvadora do sangue do Cordeiro em Cristo Jesus, esses vão sobreviver, vão ser resgatados e vão para uma terra maravilhosa que está sendo preparada para a gente. Você que está nos assistindo hoje ou está nos ouvindo, estude a sua lição, estude o seu guia. A gente trabalhou aqui a questão do inferno. Não se iluda pelas séries, não se iluda pelos quadrinhos, não se iluda pelos mangás que você tem assistido, ou mangá não, os animes que você tem assistido e os mangás que você tem lido. Não se iluda pelos filmes apocalípticos ou de outros contextos. Se apegue no Senhor, aquele que preparou um céu para você. O inferno, você pode estar vivendo aqui, longe dele. Não é algo que você vai viver daqui a pouco, mas é algo que você já pode estar trazendo para a sua vida porque você escolheu não se apegar naquele que traz o céu nesse exato momento. Porque o reino de Deus já chegou e logo, logo, em plenitude, nós viveremos nele. Fica com a gente até o próximo episódio. A gente está chegando ao fim desse trimestre. Daqui a pouco só faltam mais 2 e eu peço então para o pastor Saulo pedir a bênção pela gente, para que a gente já consiga sentir a atmosfera do céu, longe dessas ideias aí cheias de fábulas. Muito bem, oremos. Deus e Pai, nós te agradecemos pelo estudo que tivemos, te agradecemos pela iluminação que recebemos da tua palavra. Por favor, Senhor Deus, queira continuar abençoando cada um de nós e possamos reafirmar através desse estudo a crença na tua misericórdia, na tua graça e no teu amor. Amém. Continue sendo o nosso Deus, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. A gente se encontra no próximo domingo, aqui no seu podcast Além do Sábado.